Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que você conhece e respeita, pessoal! Na aulinha de hoje, daremos continuidade às propriedades coligativas. Para a gente começar a aula de hoje, pessoal, é muito importante vocês terem visto, estudado com atenção o vídeo anterior. E, pensando nisso, o teacher vai colocar uma colinha para vocês aqui, moçada. Primeira situação que o teacher cita: quanto maior a pressão máxima de vapor, menor a temperatura de ebulição. Então, sempre quando a gente pensa nessa pressão máxima de vapor, pessoal, eu vou encarar como sendo o equilíbrio entre o líquido e o vapor. O equilíbrio entre o líquido e o vapor. O teacher colocou dois exemplos. Você concorda comigo que quando eu penso em um sistema fechado, pessoal, vamos imaginar um sistema fechado. E nesse sistema fechado, eu tenho na primeira situação água líquida em equilíbrio com vapor. Na segunda situação, álcool líquido em equilíbrio com o vapor. Você concorda comigo que o álcool ele é mais volátil? Ele é mais volátil, ou seja, esse equilíbrio entre líquido e vapor vai ser mais intenso. Se esse equilíbrio vai ser mais intenso, quanto maior a pressão máxima de vapor, que seria esse equilíbrio, menor é a temperatura de ebulição. Sendo assim, o teacher está afirmando para você que a temperatura de ebulição do álcool corresponde a 78 graus Celsius e a temperatura de ebulição da água corresponde a 100 graus Celsius. Meninos, meninas, um assunto muito interessante. Quanto maior a pressão máxima de vapor, ou seja, mais volátil será o solvente, menor a temperatura de ebulição. A segunda diquinha do teacher se refere à altitude. Pensa comigo, quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, pessoal. Isso é muito importante. Quando eu comparo Santos em relação a Serrana SP, Serrana se encontra a uma altitude aproximadamente 500 metros em relação ao nível do mar. Sendo assim, maior a altitude, menor será a pressão atmosférica. Você observa que quando você ferve 1 litro de água em Serrana e 1 litro de água em Santos, considerando evidentemente a mesma quantidade de energia envolvida no processo, o tempo que essa água ferve em Serrana é um tempo menor, porque a pressão atmosférica é menor. Sendo assim, pessoal, a água em Serrana, ela ferve com uma temperatura um pouco menor que a temperatura de 100 graus Celsius. Combinado? Para a água ferver em uma temperatura de 100 graus Celsius, isso aqui, a pressão é 1 atm. Quanto menor a pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição do solvente. E a última diquinha do teacher é a seguinte: quando eu me refiro à água a 20 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água a 20 graus Celsius corresponde, eu vou até colocar uma colinha, pressão máxima de vapor corresponde a 17,5 milímetros de mercúrio.
Isso aqui seria a 20 graus Celsius. Quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica, eu tenho certeza que ocorre uma transição de fase. Então, quando eu penso na água a 100 graus Celsius, essa pressão máxima de vapor da água a 100 graus Celsius será exatamente igual à pressão atmosférica. 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, a água a 100 graus Celsius, essa pressão máxima de vapor da água é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, convém ressaltar que quando eu vou aumentando a temperatura gradativamente, eu aumento também gradativamente a pressão máxima de vapor da água. Esse valor, quando se iguala à pressão atmosférica, ocorre a transição de fase. Lembrando desse resumo, vamos estudar 3 propriedades coligativas. A primeira propriedade, eu vou falar da tonoscopia. Tonoscopia seria o abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente. Esse solvente, eu estou pensando na água, quando nele se dissolve uma substância não volátil. Qual que seria a ideia, pessoal? Se eu adiciono na água uma pequena quantidade de sal, evidentemente, eu vou escrever assim, ó, água mais sal. Essa quantidade de sal, o teacher vai escrever aqui, ó, pequena quantidade. Tudo bem? Então, se eu penso na água e pouco sal, isso aqui reduz a pressão máxima de vapor da água. Eu tenho certeza que reduz a pressão máxima de vapor. Agora, se eu adiciono muito sal na água, essa quantidade que vai reduzir é uma quantidade menor ainda, pessoal. Então, quando eu tenho água mais sal, pensando em uma grande quantidade de sal, essa pressão máxima de vapor será menor ainda. A partir do momento que você reduz a pressão máxima de vapor de um solvente, terá 2 consequências. A primeira consequência, que seria a ebullioscopia, olha o que o teacher mencionou. Estuda a elevação de temperatura de ebulição de um solvente quando nele se dissolve uma substância não volátil. A ebullioscopia aumenta a temperatura de ebulição. Agora, se eu penso assim, moçada, eu tenho água destilada, água pouco sal e água com muito sal. Eu tenho certeza que a temperatura de ebulição da água, ela é menor que a temperatura de ebulição da água com pouco sal. Ou seja, eu vou pensar em 1, 2 e 3. Então, ó, a temperatura de ebulição de 1 será menor que a 2, por sua vez, menor que a temperatura de ebulição de 3. Ou seja, pessoal, se água destilada, água pura, a 1 atm, a temperatura de ebulição é igual a 100 graus Celsius. Quando eu tenho água e pouco sal, eu vou supor um valor. Eu vou falar que isso aqui vai ser tipo 103 graus Celsius, a temperatura de ebulição. Quando eu tenho água e muito sal, eu vou falar que isso aqui é algo próximo de 110 graus Celsius. Pensando nisso, eu posso citar esse exemplo quando os pais, as mães, as pessoas, elas vão cozinhar batata em uma panela convencional, tudo bem? Aí eles adicionam
uma certa quantidade de água e já adiciona o sal nessa etapa do processo. A partir do momento que eles adicionam muito sal, a temperatura da água líquida vai ser maior que 100 graus Celsius. Ou seja, você fornece mais calor para o sistema e a batata será cozida em um tempo menor. Você economiza gás. Tudo bem? A segunda consequência, quando você reduz, abaixa a pressão máxima de vapor, seria a crioscopia, pessoal. A crioscopia, o teacher colocou aqui, ó. Estuda a redução da temperatura de fusão de um solvente quando nele se dissolve uma substância não volátil. Então, a partir do momento que você tem sal, bastante sal dissolvido na água, moçada, a temperatura de fusão dessa água será um valor muito menor que 0 graus Celsius. Ou seja, poderia ser -6, -7 graus Celsius. Tudo bem, moçada? Convém ressaltar que quando você pensa em um churrasco, aí você coloca lá uma caixa de isopor maravilhosa, um gelinho, aí a pessoa fala assim, ó, adiciona sal que o gelo não derrete. Essa ideia, pessoal, está errada. Quando a gente pensa na adição de sal, nós temos que adicionar uma pequena quantidade de água também. Esse sistema adiabático, quando eu me refiro, por exemplo, a uma caixa de isopor, irá formar 3 fases. Eu teria gelo, eu teria água e sal, e eu teria sal em excesso. A partir do momento que esse sistema ele forma 3 fases, essa água líquida presente no sistema, ela será líquida numa temperatura, evidentemente, muito menor que 0. Ou seja, a bebida, ela resfria mais rapidamente, pessoal. Aluninhos, o teacher vai passar 3 exemplos para a gente discutir em relação aos conceitos já abordados, pessoal. Eu já trouxe a colinha para nos orientar quando preciso. Aí eu coloquei um gráfico aqui de pressão máxima de vapor, temperatura em graus Celsius, e eu coloquei a da água. E a gente já sabe que quando adiciona um soluto não volátil, a gente reduz a pressão máxima de vapor, elevando a temperatura de ebulição e reduzindo a temperatura de fusão. Convém ressaltar que quanto maior a concentração da solução, tudo bem? Maior será a temperatura de ebulição, maior será a temperatura de ebulição e menor será a temperatura de fusão. Então, moçada, essa dica ela é extremamente importante. Quanto maior a concentração, maior a temperatura de ebulição e menor a temperatura de fusão. Nesse primeiro exemplo, o teacher colocou aqui, ó, C6H12O6, que é a glicose sólida. Eu vou adicionar água nessa glicose até ela atingir essa concentração. Tudo bem? E a gente observa que a glicose, de maneira geral, é um composto molecular. Isso em meio aquoso, isso apenas dissolve em água. Isso aqui não ocorre a formação de cargas. Então, se eu tenho uma concentração de 1 mol por litro, essa concentração ela continua sendo 1 mol por litro.
Quando eu me refiro ao iodeto de potássio, sólido em temperatura ambiente, eu adiciono água até atingir essa concentração de 1 mol por litro. Esse composto iônico em meio aquoso ocorre a formação de K+, e menos. Observa que a concentração de 1 mol por litro, eu passo a ter 1 mol por litro de K+, e 1 mol por litro de I menos. Essa concentração, moçada, 1 com mais 1, essa concentração total passa a ser 2 mol por litro. Então, ó, a concentração resultante de iodeto de potássio e a concentração resultante da glicose. Lindos, lindas, quando eu me refiro ao cloreto de magnésio sólido, eu adiciono água até atingir essa concentração. Eu observo que eu vou ter aqui, ó, Mg2+ e Cl-, aquoso. Eu vou ter que dar, sem maldade, uma balangada nisso. 1 Mg, 1 Mg, 2Cl, 2Cl. Então, observa que essa concentração, que é diretamente proporcional, ó, 1 para 1, aqui eu tenho 1 mol por litro. 2 para 1, aqui eu tenho 2 mol por litro. Convém ressaltar que 1 mol por litro com mais 2 mol por litro, isso aqui é igual a 3 mol por litro. Observa que essa terceira concentração é a maior em relação às anteriores. Se esse cara é a solução mais concentrada, esse composto terá a maior temperatura de ebulição e a menor temperatura de fusão. A gente consegue encontrar esse valor numérico. Seria como se fosse um aprofundamento desse conteúdo. Então, o que eu quero agora? Eu quero que vocês imaginem assim, ó. Se aqui eu tenho água pura, aqui embaixo eu tenho uma glicose, C6H12O6. Embaixo da glicose eu vou colocar o iodeto de potássio, tudo bem? E embaixo do iodeto de potássio eu coloco o cloreto de magnésio. Eu sei que a água pura a 1 atm, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius e fusão 0 graus Celsius. Esse MgCl2, ele terá a maior temperatura de ebulição e a menor temperatura de fusão. Tudo bem? O iodeto de potássio, ele terá a segunda maior temperatura de ebulição e a segunda menor temperatura de fusão, moçada. Tudo bem? Preste muita atenção nesses exemplos. A partir do momento que altera a temperatura de ebulição, isso aqui seria a ebulioscopia. Reduz a temperatura de fusão, isso aqui seria a crioscopia. Tudo bem, meus lindos, minhas lindas? Um forte abraço e tamo junto, moçada!